Olá, bem-vindo e obrigado pela tua companhia junto ao tutorial. No de hoje demonstrarei a vocês como é que a gente pode usar a lâmpada em conjunto com o Followpet para criar um efeito introdutório aqui junto a um texto. Ele é baseado num tutorial que foi postado junto ao canal Duque 3D de Nathan Stuff. Eu vou mostrar a vocês como é que faz essa simulação da animação da luz. Não mostrarei a vocês aqui o processo de texturização e deixarei isso para uma próxima ocasião. Vamos então começar aqui o nosso entendimento. Inicialmente eu vou selecionar a câmera, a lâmpada e vou usar a tecla X, deletar. Vamos adicionar com o Add um objeto texto. Texto adicionado, nós vamos olhá-lo por cima, clicando aqui no gizmo, no eixo Z. Vamos aproximar com o scroll do mouse e aqui nós vamos alinhar esse texto vindo nas configurações do mesmo, clicando em A. Nós temos uma guia chamada parágrafo. Aqui nós temos a opção chamada alinhamento. Tanto horizontal como vertical, nós vamos deixá-los com a opção Center. Isso nós vamos reeditá-lo. Usando aqui o modo Edit Mode, vamos usar a borracha para apagar e vamos escrever o que queremos. Eu vou utilizar aqui luzes. Vou retornar para o modo Object. Vou usar aqui o gizmo e na vista de perspectiva, voltando nas configurações de texto, eu vou abrir essa aba chamada Geometria. Em Geometria, na opção Extrude, eu vou aumentar o valor para 0.05. Mais abaixo eu tenho a opção Bevel, que significa chanfrura. Eu vou aumentá-la para a opção 0.02. Feito o texto, eu vou convertê-lo em objeto Mesh. Vou vir aqui em Object, Convert To, e vou usar Mesh from Curve. O meu objeto agora já é um objeto do tipo malha, não é mais texto. Não tenho mais como editá-lo, a não ser que eu dê o Ctrl Z. Vou vir aqui, selecionar o ícone de Mesh e vou selecionar essa opção Normals. Eu vou marcar essa opção chamada Auto Smooth, com isso eu suavizo o sombreamento junto ao texto. Vamos então olhar o nosso texto por cima, clicando novamente aqui no gizmo, no eixo Z. Vamos agora introduzir os objetos para criar o efeito aí de animação. Então nós vamos vir aqui em Add, adicionar o primeiro objeto aqui, que vai ser uma Bezier círculo. Círculo adicionado, vamos usar o S de escala para aumentá-lo, fazendo com que ele circunde aqui o texto. Vamos usar o scroll. Vamos entrar com esse círculo no modo Edit Mode. Vocês vão perceber que ele é uma espinha 4 ponto âncoras. Nós vamos selecionar o de cima com o botão esquerdo, vamos usar o Move, vamos usar o Scroll e vamos encostar o cursor na seta verde e trazê-lo um pouco mais para baixo. Vamos fazer o mesmo com o de baixo. Vamos selecioná-lo individualmente com o botão esquerdo do mouse, selecionar a setinha e fazer com que fique achatado dessa forma. Se voltarmos agora para o Object Mode, nós vamos ter algo parecido com isso que vocês estão vendo. Eu preciso agora adicionar o objeto lâmpada. Então, nós vamos Add, Light, vamos usar um Point. Lâmpada adicionada. Eu vou fazer com que essa lâmpada agora siga o caminho desse Bezier círculo. Adicionando nela um restritor, clicando aqui em Constraint, que significa restritor. Add Object Constraint. E vamos adicionar o Followpet. Para eu configurar agora a lâmpada em relação ao Bezier círculo, eu vou aqui em Target, que é o alvo, dizer que eu quero acrescentar na lâmpada o Bezier círculo como o alvo. Veja que a lâmpada toma posição já na linha do Bezier círculo. Aqui eu posso usar o Follow Curve e o Animate Path para poder fazer a animação de forma automática. Mas eu quero fazer essa animação manual, fazendo com que essa lâmpada corra no sentido anti-horário. Então eu vou usar essa opção aqui chamada Offset. Com ela, eu vou clicar no frame 1 e vou encostar o cursor na caixa Offset, onde eu tenho os valores, pressionar o botão direito e vou inserir uma chave de animação desse valor no frame 1. Vou clicar aqui no frame 100. No frame 100 eu quero movimentar isso de forma positiva para que a lâmpada faça esse movimento, como se estivesse dando uma volta.
Vou deixá-la aqui em 100. Vamos usar novamente o botão direito, Insert Keyframes. Se dermos a animação do início, vocês vão ver a lâmpada fazendo essa movimentação sobre o texto. E aí ela para e continua a timeline. Então eu vou fazer com que esse tempo de vídeo ele só se estenda de 0 a 100. Então eu vou vir aqui em Start End e dizer que o End eu quero com o valor 100. Agora eu tenho somente a animação nesse tempo aí que eu prontifiquei lá no End, do 0 ao 100. Vamos agora fazer o seguinte, olhar ambos pelo modo de visão, que é a visão left ortográfica, ou esquerda ortográfica. Vou aproximar com o scroll, eu tenho a lâmpada selecionada, com Shift eu vou selecionar o Bezier. Eu vou trazer esses dois objetos usando o Move um pouco mais para cima, para que a lâmpada dê esse efeito aqui sobre a sua superfície frontal. Vamos voltar a nossa vista de cima, vamos usar o scroll para afastar, e agora com essa vista que nós estamos tendo, nós vamos adicionar um objeto câmera. Então eu vou vir aqui em Add, vou adicionar a câmera. Notem que a câmera está apontando na direção do texto, porém eu preciso fazer com que essa câmera consiga enquadrar esse texto sobre ela. Então uma das formas que eu tenho de travar a câmera é abrindo uma barra de menu que fica aqui na direita, usando a tecla N. Eu seleciono View e aqui eu uso o Lock Camera to View habilitado. Fechando, eu já tenho a minha câmera travada. Então quando eu der a seleção de câmera, minha câmera vai estar enxergando a cena assim. Então se eu usar aqui a lentinha, posso encostar o cursor aqui no zoom e arrastar o mouse para trás, eu consigo enquadrar o texto justamente na lente da câmera. Pronto, eu preciso agora fazer o seguinte, adicionar um material para o objeto que é o nosso texto. Então eu vou vir aqui em cima, clicar na vista e modo, que é o modo denominado renderizado, e vou fazer com que esse fundo aqui ele tome uma coloração usando a opção Color em escuro. Vocês vão ver que eu tenho o efeito da luz envolvendo o texto. Com esse texto selecionado, na opção de materiais, criar um material para ele. Vou clicar em New, vou usar aqui a opção Metallic com o valor 1, vou usar aqui um brilho a mais aqui, e vou ativar no Render as opções Ambient Occlusion, Bloom, para dar intensidade de iluminação da luz, e vou selecionar no esquematizador o objeto Point, que é a luz. Vou vir aqui no editor de propriedades, procurar o ícone que representa a lâmpada. É esse ícone aqui. Eu estou usando um Power com valor de 10 watts, eu vou deixá-lo aqui com 70. Se eu der o Play, vocês vão ver essa animação, a lâmpada circundando e criando esse efeito introdutório aí legal. Vocês podem fazer o seguinte, variar a cor dessa luz aqui durante a animação. Então aqui no frame 1 eu vou clicar nesse pontinho aqui que vai me permitir eu inserir um quadro-chave, que é o Animate Property. Clicando aqui, veja que ele inseriu um quadro-chave com a lâmpada dessa cor branca no frame 1. Eu vou manter essa cor até o frame 20. Vou clicar novamente no pontinho. Então de 0 a 20 ele vai manter a cor em branco. Porém de 20 a 40, eu quero que ele mude para uma cor, que vai ser uma cor laranja. Vou botar um laranja mais claro aqui. Aqui eu vou clicar para gravar uma keyframe com essa cor em amarelo no ponto 40. Eu vou manter essa cor amarela até o frame 60, então vou clicar aqui novamente para manter essa cor. Porém de 60 a 80, eu quero que ele se transforme numa cor azulada. Então eu vou vir aqui no azul, claro, e vou clicar aqui, Vou no frame 100, manter essa cor em azul. Se eu der a animação do passo inicial, vocês vão ver que na medida que o efeito vai acontecendo da iluminação, as cores de luz vão variando. Então vocês podem utilizar esse artifício para criar o que bem entenderem. E aí, baseado nas texturas que vocês apliquem ao texto, ou na criatividade de vocês, vocês podem fazer uma diversidade de efeitos possíveis com esse tipo de dica que foi postada aqui pelo canal Duque 3D. Bom proveito aí. Eu quero lembrar vocês, se vocês quiserem dar mais intensidade na lâmpada, vocês selecionam, pode usar um valor aqui, por exemplo, 150. Eu dou mais variação e essa intensidade
vai ser muito maior em relação ao efeito que nós temos. Fica aí a dica, até o próximo tutorial, bom trabalho!